Olá, queridos responsáveis, crianças, tudo bem? Então, aqui é a professora Miriam, nós vamos para orientações sobre a aula de hoje, dia 3 de agosto. Então, primeiro, vocês vão escrever o cabeçalho, ok? A professora colocou aqui na aula que a professora já deu hoje, né? Na aula síncrona. Então, vocês podem copiar. Primeiro, na primeira linha, o nome da nossa escola. Depois, na segunda linha, o nome da nossa cidade. Marília, 3 de agosto de 2011. Embaixo, vocês vão colocar meu nome e eu já vou pedir para que comecem a escrever o nome completo, com a ajuda do seu responsável, certo? Assim que você acabar de escrever o nome, você coloca hoje está e aí desenha aí como que está o clima. Apesar de nós estarmos no inverno, durante o dia está sol, né? Então, você pode colocar o solzinho, tá? Bom, depois disso, nós vamos entrar para a leitura de uma obra muito legal. Inclusive, a coleguinha de vocês, hoje, na aula, ela descobriu o nome desse livro. Eu coloquei aqui a capa do livro. Além disso, ela também reconheceu, se lembrou que nós já estudamos uma outra obra dessa mesma autora. Bem, deixa eu sair daqui, eu vou para baixo, para que vocês possam visualizar bem aí o livro, tá? Junto com o responsável, né? Estou falando com os dois agora, tanto para a criança quanto para os responsáveis. Então, o responsável vai estudar, vai observar, pedir para a criança procurar o título, né? E além do título circular, também procurar se tem mais letras, perguntar onde será que tem mais letras, o que será que está escrito, né? Até conseguirem aí encontrar. Aí vocês podem comentar sobre a autora, sobre o ilustrador, sobre a editora, perguntar para a criança o que ela acha que vai acontecer na história, para ela ir formando as hipóteses, né, com base na leitura de imagem da capa do livro. Depois, então, vocês entrem aqui na leitura propriamente dita. Então, vocês vão fazer a leitura junto com a criança, mostrando onde vocês estão lendo, né? A primeira parte eu coloquei em só com a minha digitação mesmo, tá? Para ficar mais curtinho, porque senão ia ocupar muito impresso. Então, eu coloquei aqui digitado dos dois lados, tá vendo? Aí vocês fazem a leitura. Aí depois embaixo eu copiei páginas do livro que fala sobre o petróleo. Aí aqui também, né? Vocês podem fazer a leitura toda com a criança até chegar aqui embaixo, que já é o final. Tá? Se vocês quiserem acessar o livro completo, é um pouquinho mais extenso, por isso que eu não coloquei tudo. Mas se vocês quiserem acessar, eu deixei lá no tópico biblioteca, lá na plataforma. Certo? Bom, aí depois vocês vão para interpretação, para ver se a criança compreendeu o que é que foi lido. Então, vocês podem fazer o exercício de interpretação. A cada resposta, peça para a criança escrever no caderno ou então ela assinalar com X a resposta correta se tiver o impresso. Então, tudo aqui é exercício de interpretação e tem uma aqui que é para escrever os nomes das crianças que aparecem na história.
as duas crianças que aparecem no final. Então, vocês vão orientar para que a sua criança escreva o nome com os nomes, né? Com o apoio do alfabeto. Sempre, sempre, sempre vai começar a atividade, tenha o alfabeto aí em mãos, ok? Em seguida, nós vamos fazer um comentário a respeito dessa imagem, falando, perguntando sobre dinossauros, porque nós estamos falando sobre os dinossauros desde ontem, né? Então, perguntando o que é que ela está vendo nessa imagem, o que será que aconteceu, se ela sabe por que os dinossauros morreram, e assim conversar sobre a imagem. Espere a criança pensar, ela imaginar, ela buscar, né, as respostas, pensar numa solução desse mistério. Depois, então, vocês podem fazer a leitura. Depois vocês podem fazer a leitura aqui do balão. O que será que a menininha detetive está falando? O que ela descobriu? Aí vocês vão fazer a leitura, né? E a segunda parte aqui da aula, nós vamos estar colocando para as crianças sobre as estações do ano. Então, comentar sobre o que é que causou a extinção do dinossauro, falar sobre a estação do ano, que também é muito fria, né? Então, peça para observarem as duas imagens e essas fotos, vocês podem comentar que essas fotos, elas foram tiradas ao mesmo tempo em lugares diferentes. Então, como pode um lugar ao mesmo tempo, hein? No mesmo mês, por exemplo, aqui embaixo está mostrando um lugar com praia, tá calor, sol. Geralmente, essa época do ano aqui no Brasil é em dezembro, janeiro, que é verão, certo? Nessa mesma época, nos países lá no norte, é inverno, então lá neva, é frio, né? E isso acontece ao mesmo tempo, ok? Bom, então nós estamos falando sobre as estações do ano. Conforme passam os meses, nós passamos de uma estação para outra. Então vocês podem comentar em que época que eles vão para a piscina, né? Em que época que está mais quente, que eles usam as roupinhas de calor. E depois, lá do verão, aí vai acabando a chuva, daí nós vamos entrando num clima um pouquinho mais ameno aqui no Brasil, um pouquinho mais frio. As árvores já vão mudando, algumas árvores vão mudando as cores das folhas, né? E aí, vocês podem, então, entrar aqui. Crianças, vocês também vão ver, são 4 imagens da mesma árvore, né? Vocês estão reparando que é a mesma árvore? Bom, então, o que é que vocês estão vendo aqui? Daí, você adulto, você vai conduzir a conversa com a criança, perguntando o que elas estão vendo de diferente, por que será que a árvore mudou, se é a mesma árvore. Então, é importante que ela consiga associar a estação do ano ao clima, ao nosso modo de vida mesmo, o que é que a gente faz durante esse período, né? Por exemplo, agora nós estamos no inverno, então a tendência é que a gente acabe ficando em lugares fechados, mais quentes, que a gente use as roupas, roupas de lã, roupas mais quentes, não é? E mesmo a nossa alimentação, a gente gosta de tomar o leite quentinho, o chá quente, né? Agora no inverno, então a tendência é essa. Aí depois do inverno vai chegar a primavera
Então, muitas árvores, principalmente aqui na nossa cidade, a gente pode comentar sobre a nossa árvore símbolo, que é o ipê, né? E o ipê dá aquela florada linda. Então, vocês vão comentando sobre as mudanças das estações. Se vocês conseguirem essas imagens impressas, vocês podem recortar e aí colar aqui embaixo. Verão, outono, inverno e primavera. Se vocês não conseguirem, vocês podem apresentar revistas, jornais, onde a criança achar a árvore, então ela vai recortar e ela vai colar aqui. Ah, eu achei uma árvore linda, ela tá com as folhas verdes. Então você pode colocar na primavera ou no verão. Ah, não, essa daqui já está com a folha amarelada. Ah, então é outono. Ah, essa árvore está peladinha, não tem mais folha, então é inverno, certo? E assim eles fazem o estudo das estações. Aqui o último exercício da estação era só para completar aqui a resposta. Vocês fazem a pergunta e a criança dá a resposta. Coloquei também uma música muito legal, é do grupo Palavra Cantada, Vai e Vem das Estações. É muito gostosa de ouvir, então se vocês tiverem oportunidade, é uma sugestão, ok? E por fim, na parte da matemática, coloquei alguns exercícios aqui de adição primeiro. Prestem bem atenção, porque hoje na aula síncrona, eu não consegui compartilhar a tela nesse momento, então eu não me atentei para o enunciado. É para você falar para a criança, escrever aqui embaixo a quantidade de patas que cada dinossauro usa para andar. Então, tem dinossauro que usa só 2 patas para andar e tem outros que usam as 4. Então, de acordo com a imagem, nós vamos colocar o número de patas que cada dinossauro usa para andar. No final, é só adicionar tudo, ok? Aqui também eu coloquei já a criança aprendendo a registrar, né? E passando do número 10. Então, vocês leiam a situação, problema, e aí registrem, peçam para a criança registrar aqui, certo? Aqui embaixo coloquei uma continha de menos, subtração. E por fim, se vocês quiserem, é uma atividade complementar muito legal. E amanhã, dia 4 de agosto, eu vou brincar com as crianças que estiverem na plataforma, na aula síncrona. Então, vocês vão construir. Quem não conseguir, vai assistir a aula depois. Vocês vão construir essa roletinha que está aqui embaixo. Muito fácil. Eu já estou preparando aqui a minha, olha. Não sei se vocês conseguem enxergar daí. É só você pegar um prato, recortar, medir, recortar um círculo. Peça sempre para a criança ajudar. Que o legal é isso, a criança tá construindo junto. E assim ela também vai aprendendo, tá? Então, vocês fazem assim. O meu prato deu... Você pega uma régua, deu 22 centímetros. Então, se deu 22 centímetros, então você vai marcar a metade, que é 11, e aí você vai riscar do jeito que está mostrando aqui, olha, embaixo, aqui na roleta. Peça para a criança pintar bem coloridinho e a criança mesmo vai escrever os números, certo? Então, ela vai escrever esses números. Daí, é só você colocar um lápis e colocar um clipe. E a criança vai rodar o clipe. E aí, o clipe vai apontar onde é que parou. Qual número que parou. Para ela poder brincar aqui, ó. Para ela poder brincar acompanhando esse jogo. Né? Pode brincar com o irmãozinho, com alguém da família, com o primo, com o pai, com a mãe. E aí, vocês vão brincar para ver quem é que chega aqui, ó. Quem é que chega aqui primeiro,
E aí, vocês vão brincando com a roleta, ok? Então é isso, gente. Aqui embaixo eu coloquei direitinho, né? Como jogar, tá? Aqui tem as instruções. Vocês podem ler juntos e aí jogar com a criança. Bom, se você não tiver o clipe, não tem problema. É só você desenhar uma setinha, desenha uma setinha numa folha mais durinha, num papelão, e aí você segura com o lápis. Faz um furinho com o lápis, segura assim com o lápis em pé, né? E aí você roda a setinha. Daí dá para brincar com a roleta, tá bom? Então é isso, gente. Por hoje a gente fica por aqui. E qualquer coisa, estou à disposição no nosso grupo de WhatsApp e também na plataforma, ok? Então, beijos para vocês, até a próxima. Nice.